Há muitas pessoas zelosas no mundo religioso hoje. Pessoas que ensinam suas doutrinas, seu entendimento da palavra de Deus. Mas em alguns casos, apesar do zelo destas pessoas, a doutrina pode ser distorcida. Tem um grupo muito conhecido hoje que faz muito trabalho até de casa em casa. Todos admiram a dedicação dessas pessoas, mas quando se trata de questões de doutrina, as testemunhas de Jeová distorcem e muito a palavra de Deus. Poderíamos citar vários exemplos disso, mas nesta mensagem eu quero abordar uma questão só do ensinamento deles. A interpretação deles dos 144 mil do livro do Apocalipse. Eu já vou mostrar onde essa passagem aparece, na verdade 2 vezes no livro do Apocalipse, que ele fala sobre 144 mil. Mas a interpretação das testemunhas de Jeová é que este número seja um número exato das pessoas que vão estar no céu. Dizem que é um número completo. E quando tiver 144 pessoas já no céu, que não tem mais espaço para ninguém. E que as outras pessoas, inclusive o que eles ensinam para nós hoje, é que nós devemos procurar apenas um local aqui. A participação de um paraíso terrestre. Como eles acreditam que o mundo aqui vai ser renovado, e até tem outras passagens que eles usam para defender essa ideia, e que nós devemos desejar a participação neste paraíso aqui na Terra. Será que a palavra de Deus ensina que tem apenas 144 mil pessoas que vão estar no céu? Será que a palavra de Deus ensina que nós devemos desejar a participação de um paraíso terrestre, ao invés de buscar uma vida eterna no céu? Vamos ver, primeiro, sobre essa questão de 144 mil no Apocalipse. E depois a questão do nosso desejo e onde nós queremos chegar para a vida eterna. Quando se trata de 144 mil, isso vem de 2 capítulos no livro do Apocalipse. Primeiro, o capítulo 7, onde ele fala sobre pessoas que seriam protegidas durante um tempo de castigo e tribulação aqui na terra. Capítulo 7 diz no versículo 4: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil. Também no capítulo 14, ele fala novamente sobre os 144 mil. Nos primeiros versículos do capítulo, eu vou ler agora o versículo 3, onde diz: Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Baseado em trechos como estes, as testemunhas de Jeová ensinam que vai ter exatamente 144 mil pessoas redimidas no céu. E que nós hoje podemos desejar apenas a vida aqui na terra. Numa terra perfeita, numa terra renovada, um paraíso terrestre, mas aqui na terra. É assim que nós devemos entender esta linguagem do Apocalipse. O problema com essa interpretação é que eles querem usar literalmente a linguagem simbólica do Apocalipse. O livro do Apocalipse, do começo ao fim, usa muitas palavras, muitas expressões de uma maneira simbólica, onde uma ideia, uma palavra representa uma outra coisa. Nós podemos ver isso, quero citar vários exemplos, começando no capítulo 1, versículo 20, onde ele fala sobre 7 estrelas e 7 candeeiros. Mas não está falando de 7 estrelas, literalmente, nem de 7 candeeiros, literalmente. Ele mesmo explica, versículo 20, Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui, estrelas representam anjos, candeeiros representam igrejas. Linguagem simbólica. No capítulo 5 temos outro exemplo. Aqui ele fala, no versículo 5, Todavia, um dos anciãos me disse, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos.
Agora, se alguém falasse para você, aí tem um leão, o que você vira para ver? Um leão. Você imagina que vai aparecer um leão. Mas olha o que aconteceu quando João, o apóstolo aqui, virou para ver o leão. Diz no versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Falou de um leão, mas na verdade era um cordeiro. Ou era. Na verdade, nem o leão, nem o cordeiro era literalmente o ponto aqui. Tanto o leão, um animal feroz que castiga os seus inimigos, como o cordeiro, um animal manso que fica do lado do seu povo. Tanto o leão como o cordeiro representam simbolicamente Jesus Cristo. E se o livro do Apocalipse fala de Jesus Cristo em linguagem simbólica, não deve nos surpreender perceber que também fala sobre o diabo, usando linguagem simbólica. Só um exemplo rápido disso. No capítulo 12, versículo 9, ele diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Então ele fala de dragão ou de serpente. Diz ainda que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele não está falando literalmente de um dragão, nem literalmente de uma serpente, mas usa linguagem simbólica para falar sobre o diabo. No capítulo 17, mais um exemplo desta linguagem simbólica, neste caso ele fala de uma mulher, uma prostituta. Mas ele usa esta linguagem para identificar simbolicamente uma cidade má. Ele diz aqui no capítulo 17, versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui, a prostituta representa a cidade. E, na verdade, ele nem está falando literalmente sobre a cidade da Babilônia. Ele usa a Babilônia para representar ainda uma outra cidade. Linguagem simbólica, que representa uma outra coisa. No mesmo capítulo, ele usa também cabeças e chifres de um animal terrível, de 7 cabeças e 10 chifres. Mas não para falar literalmente de um animal com 7 cabeças, com 10 chifres. Ele diz, no versículo 9, que as cabeças representam 7 reis. E também diz, no versículo 12, que os 10 chifres também representam 10 reis. Não são literalmente cabeças, ou literalmente chifres, ou literalmente uma besta. É linguagem simbólica. E assim ele representa ideias por meio desta linguagem. Não somente em figuras assim, de imagens, de animais e coisas que Deus usa no livro do Apocalipse, mas também números são usados simbolicamente. Nisso observamos vários exemplos. Ao longo do livro, ele usa muito o número 7. Ele fala de 7 anjos, 7 espíritos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e várias outras coisas. Qual que é o ponto do número 7? O número 7 representa algo que é completo, perfeito e especialmente algo que envolve ou pertence a Deus. As 7 igrejas representam o povo de Deus. 7 anjos, 7 espíritos, são números completos em relação às coisas de Deus. Mas não está falando literalmente e limitando o número exatamente a 7. Outros números que são usados no livro do Apocalipse. Se 7 é um número perfeito, a metade de 7 seria uma coisa incompleta, uma coisa temporária, uma coisa rápida. E assim, 3 anos e meio representa um tempo limitado de sofrimento. E tem outras maneiras de representar a mesma coisa. 42 meses são 3 anos e meio. No calendário hebraico, 1260 dias são 3 anos e meio. São maneiras de simbolicamente representar um período curto de sofrimento. E também encontramos números como 12. 12, ao longo da Bíblia, é um número que muitas vezes representa o povo de Deus. 12
tribos de Israel. 12 apóstolos no Novo Testamento. 10 também é um número que representa a ideia de algo completo. Inclusive, nós usamos esses números até hoje. 10 é a base do sistema métrico que nós usamos. 12 ainda é um número que representa algo completo. Nós até hoje usamos muitas vezes a ideia de uma dúzia de alguma coisa, uma coisa completa. E agora chegamos a entender melhor. 144 mil. Uma aula rápida de matemática agora. Para chegar nesse número 144 mil, nós precisamos multiplicar 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 144 mil. E quando entendemos que são números que representam a ideia de algo completo, e especialmente 12 em referência ao povo de Deus, o que ele queria dizer quando ele falou de 144 mil? A totalidade do povo de Deus. Não é um número literal, ou exato, ou preciso, mas algo que representa na totalidade o povo de Deus. O povo protegido do castigo na terra, o povo cantando louvores a Deus diante do trono, o povo de Deus na sua totalidade. Mas para observar como seria totalmente errado interpretar esse número de uma maneira literal, vamos ver um pouquinho mais nesses dois trechos que eu citei no começo da mensagem, no capítulo 7 e no capítulo 14. Se fosse para pegar esse número e dizer que literalmente são 144 mil pessoas que vão entrar no céu, não teríamos que pegar os outros aspectos da descrição dessas pessoas? Por exemplo, no capítulo 7, quando ele falou de 144 mil, ele disse que são de todas as tribos dos filhos de Israel. No versículo 4. Judeus. 144 mil judeus, se fosse literal. Agora, alguém acredita que no céu vai ter apenas judeus, nenhum gentio no céu? Cornélio, o gentio batizado em Atos 10, não vai entrar no céu. Outros gentios fiéis ao Senhor ao longo do Novo Testamento e depois não tem lugar no céu. Eu não conheço ninguém que acredita nisso. Mas eu conheço pessoas que querem pegar um número, literalmente, e deixar de lado a descrição. Mas fica pior quando chegamos ao capítulo 14. Se vamos pegar literalmente esta descrição, olha o que mais tem aqui. Ele fala de 144 mil no versículo 3, e no versículo 4 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. 144 mil homens virgens israelitas. Alguém acredita nisso? Alguém acredita que no céu vai ter somente judeus, homens que nunca se casaram, nunca tiveram relações sexuais? Nenhum homem casado, nem o apóstolo Pedro vai entrar no céu. Ele era um homem casado. Eu não conheço ninguém que trata literalmente de todos os aspectos desta descrição. E se nós não vamos tratar literalmente a questão de ser judeus, ou homens, ou virgens, temos direito de tratar literalmente o número 144 mil? Não é uma palavra que deve ser traduzida ou interpretada literalmente. É uma palavra, uma descrição que representa uma ideia. O povo de Deus. Não somente judeus, não somente homens e não somente virgens. No céu vai ter judeus e gentios. Homens solteiros, virgens e homens casados aqui nesta vida. Homens e mulheres. Entre os remidos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas eu quero agora sair do livro do Apocalipse e mostrar mais uma coisa importante sobre esta questão de desejar um lugar na vida eterna, no céu. Vamos agora para o livro de Hebreus. O livro de Hebreus já resolve essa questão. E quando alguém chega na sua casa dizendo que você deve desejar a participação de um paraíso terrestre, fale para esta pessoa: não, obrigado. Eu não quero ficar aqui na terra para sempre. Eu quero fazer o que Deus mandou. Deus mandou
que você se esforce para participar da vida eterna no céu. Deixa-me mostrar. Hebreus capítulo 4. Ele diz aqui no versículo 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ele se refere aqui a Jesus Cristo. E diz agora no versículo 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Jesus completou a sua obra de redenção e entrou no descanso. E agora diz que nós devemos nos esforçar para entrar no mesmo descanso. Agora só falta mostrar qual descanso. Onde é que Jesus foi? Depois de completar a sua obra da redenção. Ainda no capítulo 4 de Hebreus, versículo 14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quando alguém fala para você desejar entrar no descanso de um paraíso terrestre, fale para esta pessoa: não, Senhor, não é isso que eu quero. Porque Deus falou para nos esforçar para entrar no descanso onde Jesus está. Jesus penetrou os céus. Ainda mais, no capítulo 9 do livro de Hebreus, diz versículo 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus entrou para ficar. Mas onde fica esse Santo dos Santos? Será que ele se refere aqui a alguma coisa aqui na terra? Uma terra renovada e aperfeiçoada? Não, Senhor. Capítulo 9. Capítulo 9, ele diz no versículo 24: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E nós devemos procurar entrar no mesmo descanso onde Jesus está. Não deixe ninguém iludir você com a esperança de um paraíso terrestre. Não deixe ninguém enganar você acreditando que vai ter apenas 144 mil pessoas no céu. Ainda há lugar. Independente de você ser judeu ou gentil, homem ou mulher, solteiro ou casado, ainda há lugar no céu onde você pode entrar. Não somente pode, mas deve. Porque Deus falou que nós devemos nos esforçar para entrar naquele descanso onde Jesus está. Não deixe ninguém tirar os seus olhos deste alvo da vida eterna, na presença de Jesus Cristo no céu. É isso que desejamos, é isso que Deus quer para cada um de nós. E quando nós buscamos o caminho que Ele apresenta, sabendo que Jesus é o único caminho, nós procuramos o caminho que nos leva à vida eterna, na presença do nosso Criador e do nosso Salvador no céu.